Se você está acompanhando as notícias desde sábado sobre a guerra, você já deve ter visto coisas absurdas, coisas horríveis, porque toda guerra é horrível. E quando se trata ainda de um grupo terrorista, como o Hamas, como esse grupo islâmico terrível, as primeiras cenas foram as mais assustadoras de todas. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Eu quero dar aqui uns 2 centavos sobre esse assunto para esclarecer algumas coisas, mais no sentido ainda religioso da questão. Por quê? Eu estou em alguns grupos políticos na minha cidade e a esquerda tem se movimentado muito para falar que essa guerra ela é política, não é religiosa, e ainda tem atacado Israel como se Israel fosse a grande criminosa, né? Quem são os criminosos? Quem foi que começou a guerra? Quem foi que causou toda a destruição? Foi Israel para eles. Então, para essas pessoas, o Hamas está só ali, o Hamas é um grupo justiceiro que está salvando os palestinos e está apenas contra-atacando os verdadeiros inimigos que são o povo de Israel. E tem motivo para isso, eu vou dizer por quê nesse vídeo. Então, de onde começa toda a questão da guerra? É importante você entender de onde começa a questão da guerra, para você entender que não é uma questão política. Tem muita questão política envolvida por trás, mas por parte de apoiadores. Porque muita gente financia as guerras, muita gente quer as guerras, inclusive a esquerda mundial quer muito que essa guerra aconteça. Mas de onde vem a questão da guerra entre os judeus e os palestinos? O Hamas é um grupo palestino, é um grupo terrorista palestino, muçulmano, tá certo? A guerra começa por causa da religião. Então, quem são os muçulmanos? Os muçulmanos são o povo, eles acreditam que são o povo escolhido por Deus. Os judeus não acreditam que são um povo escolhido por Deus, que são descendência de Abraão, depois de Isaac e de Jacó? Pois bem, os muçulmanos acreditam que são a descendência de Abraão, Ismael e Esaú. Sim, exatamente isso. A história contada pelo Alá, quando Alá diz ter recebido a revelação, é de que, na verdade, eles são o povo, que os judeus, eles roubaram a promessa. Primeiro o Isaac rouba, porque o primeiro filho foi o Ismael, e depois o Jacó rouba, porque o primeiro filho também é o Esaú. Então, os judeus são ladrões, eles roubaram a herança deles. Essa é a história contada pelo Maomé, quando ele funda o Islã em 630. O Islã começa porque o Maomé ele não se encaixou nem no cristianismo e nem no judaísmo. E aí esse é o grande problema dessas falsas religiões, é que elas começam sempre assim, alguém que não se encaixou na religião que já existe, mas ele é o santo, poderoso, o iluminado que vai receber a revelação, vai começar uma nova religião. Todas as seitas são exatamente assim. Então começa o Islã dessa forma, mas toda a rivalidade é a rivalidade que todas as outras religiões tiveram. Afinal de contas, cristianismo e judaísmo também tinham rivalidades e eles guerrearam. E os muçulmanos guerrearam tanto quanto cristãos, quanto contra os judeus. E essas coisas aconteceram normalmente, infelizmente, o mundo foi regido por guerras. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eles estavam espalhados pelo mundo e não havia uma civilização judaica ali, residindo ali naquela região da Palestina. Aliás, de onde vem o termo Palestina? Você sabe o que é a Palestina? Lá no ano de 135, o imperador Adriano vai expulsar os judeus daquela região. Você já ouviu falar muito com certeza que foi o general Tito que destruiu o templo de Jerusalém, e destruiu Jerusalém. Porém, ele não expulsou os judeus. Houve uma grande matança, mas os judeus continuaram ali naquela cercania. Mas, no ano 135, os judeus tentaram uma outra retomada de poder, uma outra revolta. E aí o imperador Adriano, ele resolveu expulsar esse povo que dava tanto trabalho de lá. Como ele queria apagar a história de Israel dali, como ele queria apagar a história desse povo judeu dali, ele muda o nome do lugar. Não era mais Judéia, não era mais terra dos judeus, nada disso. Ele tirou aquele nome, tudo que lembrava os judeus, e ele colocou o nome de Filistia, Filisteia ou Palestina. A Palestina, então, significa terra dos filisteus. O imperador Adriano que deu esse nome lá atrás. Mas essa terra nunca foi daquele povo que estava ali. Essa terra nunca foi dos muçulmanos. Lembra? Os palestinos são as pessoas que moram na Palestina, tá certo? Mas a grande maioria é composta por muçulmanos. São pessoas que têm a religião islã. Essa terra nunca foi deles. Essa terra sempre esteve na mão de várias pessoas ali, vários reinos que tomaram por várias ocasiões. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, então, a Palestina estava na mão dos britânicos. E os judeus, eles não tinham para onde ir. Lembra, os judeus foram salvos lá na Segunda Guerra contra o Hitler, e eles foram tirados dos campos de concentração. E para onde vai mandar aquele povo que agora foi tirado de lá? Não tinha para onde tirar. Ninguém queria os judeus, ninguém. A verdade é essa. E a ONU resolveu procurar um lugar para os judeus. E os britânicos, eles cederam esse lugar, cederam esse espaço, que eram deles na época. Inclusive, isso só foi possível graças a Oswaldo Aranha, um brasileiro
que intermediou a votação para que fosse aceito na ONU, né? Então vai tudo para a votação e não tinha maioria para ganhar essa proposta, porque a Liga Árabe, né, todos os países árabes, eles não queriam que os judeus estivessem lá. Mas Oswaldo Aranha conseguiu negociar com outros países e aí teve votação, então, suficiente para passar. Então, desde quando os judeus chegam lá, eles começam a passar por perseguição, por guerras. Todos os árabes, todos os países árabes ali não querem isso. Eles odeiam os judeus por causa do Islã, por causa da religião. Porque para eles os judeus roubaram a bênção. Os judeus não são o povo de Deus. O povo de Deus são eles, os muçulmanos. Entende? Então, todas as guerras que aconteceram lá, desde então, e aconteceram muitas guerras, todas as guerras foram por conta disso. Os muçulmanos não querem os judeus lá. Aliás, os muçulmanos querem que os judeus morram. Essa é a verdade. Eles querem a extinção dos judeus. Os judeus venceram todas as guerras, né? Israel venceu todas as guerras porque a mão de Deus está sobre eles, claro. Aquela é a terra deles. Então, eles estão lá. E agora nós vemos, então, esse grupo terrorista invadindo lá e começando essa onda de massacres. Nós vimos lá a quantidade de pessoas que foram mortas. E aí, então, Israel resolve declarar guerra e agora nós temos uma grande guerra acontecendo. Realmente, essa guerra é muito forte. E vai ser muito forte ainda. Eu tenho certeza que vai aumentar bastante toda a questão, toda a tensão lá. Israel declarou guerra, isso está certo? Isso? Claro que está. Claro que está. Eles foram atacados. Se vocês viram os vídeos, crianças, idosos, mulheres, as coisas mais horrendas. E os muçulmanos, eles fazem isso. Eu quero deixar aqui uma coisa claríssima para você. Muita gente fala assim, os muçulmanos não concordam com essa barbárie, os muçulmanos são bons, a religião do amor e tal. Isso é uma grande mentira, tá certo? Eu não estou aqui pregando ódio contra os muçulmanos. Se você convive com muçulmanos, se você conhecer um muçulmano, se você se deparar com um muçulmano, respeite-o, trate-o bem, tá certo? Mas eu quero que você faça uma comparação com os comunistas. Pensa bem, os comunistas, eles podem até falar que são bons e eles têm boas intenções, lutam pelos pobres e tal. Você já ouviu isso com certeza, né? Talvez você conheça um comunista por aí. Você tem um amigo comunista, ou um parente comunista, infelizmente. Né? Mas a verdade é que a gênese do comunismo, qual que é? É destruir a religião. O comunismo, eu falo muito aqui nesse canal, é uma religião ateísta. Eles desejam, e é uma religião ateísta. Tá? Não é só um movimento político, é uma religião. Eles querem tirar Deus do centro e colocar o Estado no lugar de Deus. Eles querem acabar com a religião, com a família, eles querem tomar a propriedade das pessoas, eles aceitam uma religião terrível, o comunismo. Pois bem, o Islã é a mesma coisa. Então o muçulmano, quando ele fala assim, não, o Islã não prega isso, os muçulmanos não querem isso, ou ele está mentindo, certo? Ou ele está mentindo. Ou ele não conhece a sua própria religião, ou ele conhece isso, mas ele não concorda. Se ele não concorda, ele deveria sair. Né? Em todo caso, ele está errado, certo? Ele deveria conhecer. Se ele conhecer e não concordar, ele deveria sair fora. E se ele está mentindo, ele deveria falar a verdade. Os muçulmanos podem mentir para defender a própria vida ou defender a sua religião, tá bom? Então, entenda uma coisa, no Alcorão está escrito em diversos lugares tudo o que eles praticam, tá bom? Então, se você quiser ir na sua casa, procura lá no site do Natan Rufino, ele fala disso no site dele, e é legal no site dele que ele já deixou separadinho, para você não ter que ler todo o Alcorão. Agora, se você quiser ler também, é uma leitura mais rápida, né? Muito mais rápida que a Bíblia. Mas ele deixa ela separadinha. Então, só umas coisinhas aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Olha só, o que eles falam no Alcorão. Eles falam, por exemplo, sobre... É falado no Alcorão, né? A incitação ao assassinato e guerra, né? Surata 2:193. E combatei-os até terminar a iniquidade e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidade, senão contra os iníquos. Então, é para matar aqueles que não se converterem. Se converter, tudo bem, mas se não converter, então, eles sejam mortos. Incitação à guerra em prol do islamismo. Façam guerra pela causa de Alá. Sabei que ele ouve e sabe todas as coisas. Né? Guerra contra não muçulmanos. Está-vos prescrita a guerra pela causa de Alá. Embora o repudieis, é possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e, quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Alá sabe todo o bem que fizerdes. Alá dele tomará consciência. Então, Alá quer a guerra. Se você não gosta da guerra, o problema é teu, mas ele quer a guerra. Incitação aos castigos de não muçulmanos. Quanto aos incrédulos, castigá-los-eis severamente neste mundo e no outro, e jamais terão protetores.
intransigência religiosa com ameaças de terror. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído parceiros a Alá, entre outros Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, vai infundir terror nos corações dos incrédulos, esses que fizeram isso. Quer dizer, Alá é o único Deus, mas a gente coloca Jesus como sendo Deus. Então, eles precisam infundir terror nos nossos corações, tá certo? Sem que ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. Sua morada será o fogo infernal. Quão funesta é a morada dos iníquos. Então, para você que é cristão, você colocou Jesus como sendo Deus, é isso que eles têm para você. Incitação à guerra e ao suicídio de terrorista. Que façam guerra pela causa de Alá, aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque o que fizer guerra pela causa de Alá, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Então você vai para a guerra, você morreu, se você viver não tem problema. Incitações à guerra contra não muçulmanos. Os fiéis muçulmanos fazem guerra pela causa de Alá. Os incrédulos, ao contrário, combatem pelo sedutor. Façam guerra, pois, contra os aliados de Satanás, porque a angústia de Satanás é débil. Enfim, a gente tem muita coisa aqui. Eles falam muito sobre guerra, perseguição, castigar. Olha só isso aqui, ó. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois, aos fiéis. Logo infundirei terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Então, isso aqui é a religião islâmica. Essa é a religião, tá bom? Então, você imagina um grupo terrorista de qualquer seita. O que eles vão fazer? Eles vão agir de acordo com a sua seita. Né? Um grupo terrorista ali, um grupo extremista de qualquer seita, eles vão agir de acordo com o que a sua seita fala. Então, eles vão decapitar, eles vão cortar, né? Eles vão fazer de tudo, eles vão fazer terror. É o que o livro deles fala. Tá certo? É isso. Você tem que entender o seguinte. Essa é a guerra de duas religiões. Uma religião dos judeus, e os judeus querem a terra santa. Eles querem a terra que foi dada para eles. Eles querem viver ali e eles reconhecem o direito dos outros de viverem em volta. Ponto final. Eles não querem atravessar limites. Ponto final. Os judeus querem o lugar deles. Acabou. Tá certo? E os muçulmanos? E esses grupos terroristas que são jihadistas, que são islâmicos? O que eles querem? Eles querem a destruição dos judeus. Tá certo? Então, é uma guerra onde nós sabemos quem começou, quem quer o mal do outro. E nós sabemos, então, quem tem que ser derrotado. Tá certo? E aí, nós temos, lamentavelmente, né? Então, não sei nem se tão lamentável, porque pelo menos revela como é que eles são desgraçados. E aí você pode jogar isso na cara deles, como eu tenho feito. Aqui eu fiz em alguns grupos, tá? Eu joguei na cara deles a hipocrisia. Mas é um absurdo como os esquerdistas, né? No mundo, os esquerdistas, a mídia de esquerda, tudo está jogando contra Israel. É incrível o que eles têm dito, gente, são absurdos. Então eles falam, por exemplo, que Israel começou a guerra. Eles chamam os terroristas de grupo armado. Ah, não são terroristas, grupo armado. Né? Eles falam que Israel oprimiu aquele povo, por isso que eles estão agora só revidando. Gente, mesmo com as cenas, é absurdo. E se você viu a cena, você sabe do que eu estou falando, o peso que é. Né? E por que a esquerda faz isso? Por que a esquerda tem que fazer essas coisas? Porque Israel é um país livre ocidental. Israel está lá no Oriente, mas ele é um país ocidental. Ele tem todas as características ocidentais. A cultura de Israel é ocidental. Eles têm ali moral judaico-cristã, filosofia grega e direito romano. Essas são as coisas que o comunismo quer destruir. A esquerda prega contra essas coisas. Israel é isso. Israel é uma nação livre, próspera, capitalista, com valores, religiosa. E a esquerda pretende destruir todas essas coisas. Eles querem destruir Deus, eles querem destruir as famílias, eles querem destruir tudo que é bom neste mundo. Israel é uma pedra no sapato. Então, Estados Unidos e Israel são os países que os comunistas mais odeiam, porque são países livres e prósperos, tá certo? A esquerda ganha. Entende uma coisa? Olha só. E aí, por isso que eu falo, tem um vídeo que eu falo aqui sobre a questão do anticristo. O anticristo não vai dominar o mundo, gente. Não existe isso. É uma besteira esse negócio aí de governo mundial. Não vai. Entenda só. Você consegue imaginar essas ideologias da esquerda entrando ali no grupo dos muçulmanos? Você consegue imaginar os muçulmanos aceitando ideologia de gênero, debatendo ideologia de gênero, linguagem neutra? Feminismo? É claro que é absurdo o negócio desse. É claro que não, isso nunca vai acontecer. A esquerda e o Islã são inimigos. São inimigos mortais. Um tem que matar o outro. Tá certo? Só que antes eles têm um outro inimigo em comum. Então, se o Islã, se o Hamas,
se eles destruírem Israel, para a esquerda é um ganho. Tá certo? É isso que está acontecendo. Você vê que o Lula é amigo de todos os ditadores, você vê que o Lula é amigo do Hamas, você vê que é amigo de toda essa corja maligna, e eles também são amigos do Lula. Por quê? Porque a esquerda pretende destruir o cristianismo, e os muçulmanos querem destruir o cristianismo. Entenda aqui. São inimigos que têm outros inimigos em comum, e aí eles se tornam amigos por causa disso. Então, os muçulmanos querem destruir o judaísmo e o cristianismo. Para a esquerda isso é bom. Os esquerdistas querem destruir o cristianismo e o judaísmo também. Então, se os muçulmanos destruírem, para a esquerda é bom. Todos eles ganham se essas coisas acontecerem. Tá certo? Depois eles se viram entre eles. Eles vão ter que, um momento ou outro, se tornar inimigos. Mas é isso que todos eles querem, por isso está acontecendo. É lamentável isso. É um absurdo. Teve aí uma cartinha aí de um bando de canalha brasileiro, parlamentares brasileiros, né, dando apoio para o Hamas. É lamentável, é absurdo. Gente miserável, nojenta, canalha, porca. Infelizmente, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Israel vai vencer. Israel já está atacando com força. Eu já vi aqui agora há pouco que o Hamas já até disse que vai negociar, que deseja paz agora, que agora o pau comeu para cima deles. Israel foi com força. Eu espero que eles vão mesmo com força, que eles destruam esse grupo criminoso. Mas infelizmente há muitas consequências, infelizmente. Né? Então, muitas pessoas ali que estão ali na Palestina, na faixa de Gaza, são mulheres e crianças e idosos, não são o grupo terrorista. Né? E embora todo muçulmano ele tenha culpa, porque eles querem isso, eles podem não declarar, eles podem até ficar com dó quando eles veem as cenas das crianças mortas, mas é a religião deles. É a religião deles, tá certo? Embora todos eles tenham parcela de culpa, as crianças não. E, lamentavelmente, esses grupos usam crianças para isso. Eles carregam crianças mortas para mostrar na TV, que olha só aqui, ó, Israel matou minha criança, que já está acontecendo, infelizmente. Infelizmente, as bombas quando caem, matam quem tiver em volta, morre todo tipo de gente, lamentavelmente. Mas eles estão fazendo isso porque eles gostam das crianças. Não, não é isso. Eles estão fazendo isso porque eles querem causar terror. Porque eles acreditam que essas crianças também receberão a vida eterna. Tá certo? Eles colocam crianças, entenda, eles colocam esses que saem carregando as crianças, dizendo, ó, Israel está matando nossas crianças, são os mesmos que amarram bombas nas crianças e jogam eles para cima dos soldados, né, lá em Israel. Então, eles não têm dó. Eles não têm dó. Lamentavelmente, essa guerra é terrível. Toda guerra é terrível. Lamentavelmente. Mas um lado precisa vencer e tem que ser Israel. E Israel vai vencer, eu sei disso. Eu sei disso por quê? E aí, muita questão religiosa, né? A Bíblia diz, presta atenção, da agora em diante muita gente vai ficar falando que o anticristo, tal, Jesus voltando, e Jesus vai aparecer para salvar Israel da guerra. Não é isso que vai acontecer, tá bom? Isso não vai acontecer. Israel vai vencer a guerra sim, certeza que vai. Mas Jesus não vem agora, tá certo? A Bíblia diz que vem, Jesus vem, o arrebatamento vem, o anticristo aparece, tudo acontece quando está no período de paz. Na verdade, o anticristo aparece no período de paz. Mas é possível até que o arrebatamento venha durante a guerra. Né? Porque uma coisa que eu sempre disse assim, para as pessoas, eu falo para as pessoas, tem que estar acontecendo alguma coisa para tirar o foco, porque milhares, milhões de pessoas irão desaparecer no arrebatamento. E as pessoas não vão nem dar muita atenção. Então tem que estar acontecendo algo grande. É possível até, quem sabe. Né? Mas o que eu penso? Eu acredito muito, é muito possível para mim que essa guerra ela aconteça com muita força, Israel vai vencer com certeza. E aí então vem o tal acordo de paz, depois que Israel destruir e aniquilar essas nações em redor. Então eles não têm condições de vencer, e eles façam o tal do acordo de paz, da onde depois eles vão sim, aí sim, enganar Israel, e o anticristo vai se manifestar. Acredito que pode muito bem ser isso, tá bom? Vamos ver os desdobramentos daqui para frente. E uma coisa eu digo para vocês, orem por Israel. É claro que eu sei que Israel vai vencer. Israel vai vencer, ponto final, certeza disso. Mesmo assim, ore por Israel. Salmo 122, versículo 6, ele fala assim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, quem ora por Jerusalém, quem ama Jerusalém, também será abençoado. Ore para que eles sejam abençoados, para que você também seja abençoado. Eles são o povo de Deus, tá? Eles não são tão bons assim não. Por isso que Jesus ainda tem que tratar muita coisa com eles. Mas eles são o povo de Deus. Então, continue a oração, continue de olho. Não deixe as pessoas ficarem enganadas. Falem dessas coisas para os outros, para que eles entendam, olha, Israel não é quem está começando. Começou foi o grupo Hamas. Por causa disso, e a esquerda está falando isso por causa disso e disso.
tá bom? Alerte as pessoas, deixa um comentário nesse vídeo, compartilha para alguém, curte, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando o povo de Israel e o povo de Deus.